A paz do Senhor, irmãos. Por favor, se coloque de pé. Abra sua Bíblia na Epístola de Pedro, primeira Epístola de Pedro, capítulo 1. Faremos a leitura inicialmente do versículo 3 e versículo 4. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Amém? Todos acharam? Assim diz o texto santo: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Amém? Podem tomar o assento, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Irmãos, mais uma vez, Deus nos permite estarmos aqui neste púlpito para compartilharmos a palavra do nosso Deus, para compartilharmos, um pouco dessa viva esperança da qual o apóstolo Pedro fala para a igreja. E quando o apóstolo Pedro, inicia na sua introdução da sua primeira epístola, ele glorifica a Deus, ele bendiz ao Senhor, ele diz: Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia, que nos gerou de novo para uma viva esperança. Esse texto tem muitas lições para nos dar esta manhã. A primeira delas é que Deus é um Deus de fato misericordioso. E essa misericórdia de Deus, como diz o texto sagrado, é a causa de não sermos consumidos. E essa misericórdia também, por essa misericórdia nós fomos gerados de novo. Nós fomos feitos nova criatura em Cristo Jesus. E essa geração, esse novo nascimento, ela tem um propósito de nos trazer uma viva esperança. A esperança que a igreja tem não é uma esperança secular, uma esperança mundana, não é uma esperança concernente às coisas desta vida, não é uma esperança que pode ser frustrada. Porque tudo que você espera, almeja, deseja nesse mundo, há a possibilidade real de não acontecer, ou seja, há a possibilidade real de você ser frustrado em relação àquilo que você espera nesse mundo. Mas a nossa esperança, a esperança da igreja, ela é viva, porque ela é real, é impossível de ela não se concretizar, porque quem a prometeu é fiel para cumprir. Por isso a nossa esperança é viva, ela não é morta, ela não é algo que há risco de não acontecer. E é isso, irmãos, que deve mover a igreja do Senhor. Porque se você espera, como eu disse, em algo que não seja isso, a possibilidade de você se frustrar é muito grande. E é por isso que há muitos crentes frustrados, e é por isso que há muitas pessoas que se dizem cristãos, mas que estão totalmente frustrados com as suas vidas e com a realidade que as cercam. Por quê? Porque elas esperam nessas coisas. Ah, pastor, mas então eu devo não ter esperança alguma em relação ao que está à minha volta? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que vocês têm que estar preparados para se frustrar com aquilo que está à sua volta. Porque a nossa esperança não deve estar totalmente, plenamente, completamente nessas coisas. Como o pastor muito bem colocou aqui no estudo, nós vamos continuar trabalhando, continuar fazendo, acontecendo, porém, há a possibilidade real de aquilo para o qual nós estamos lutando neste mundo não aconteça. Porque a esperança desse mundo, a esperança nas coisas deste mundo, como eu disse, ela não é viva e ela pode se frustrar. Mas graças a Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, que por meio dela nós temos uma viva esperança para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar. Essa esperança que nós temos, irmãos, essa herança que nós temos, mediante essa esperança, ela é incorruptível, incontaminável. Ela não pode se corromper como as heranças mundanas. Ela não se pode contaminar como o dinheiro mundano. Mas ela não pode se murchar como
como toda e qualquer esperança nas coisas corruptíveis deste mundo, e ela está guardada nos céus. Por isso a nossa esperança está nos céus. E o apóstolo Pedro, mediante essa introdução em relação a essa viva esperança, no versículo de número 13, ele diz, portanto, você pode acompanhar comigo, por favor, versículo 13 do mesmo capítulo 1, ele diz, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então aqui ele, usa esse linguajar bastante próprio dos apóstolos, do próprio apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, quando ele exorta a igreja, ele exorta sempre a vigilância, exorta sempre a sobriedade, a se cingir, a se preparar. E o apóstolo Pedro aqui não é diferente, fala, olha, portanto, já que nós temos uma viva esperança, que está guardada nos céus, essa herança incontaminável, corruptível, que não se pode murchar, que nós recebemos mediante a ressurreição de Jesus Cristo, pela misericórdia de Deus, já que temos essa viva esperança, essa esperança real, ele diz, portanto, o que devemos fazer? Qual é a postura? Qual é a postura que vocês têm que ter como cristãos? E ele diz, portanto, então você tem que cingir os lombos do vosso entendimento, ou seja, preparar a sua mente, cingir-se, preparar-se. Preparar a sua mente, tem que ter uma mente preparada. Você não pode ser facilmente, depois dessa esperança, você não pode ser facilmente convencido de que essa esperança não é verdadeira, não é real. A sua mente tem que estar preparada para isso. Ele continua dizendo, sede sóbrios, não permita que nada nem ninguém tire a sua sobriedade, o seu senso de razão, sua percepção das coisas. Aí ele continua, esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Mais uma vez ele fala de esperança. Esperai inteiramente na graça de Jesus Cristo. A nossa esperança tem que ser totalmente completa somente na graça que há de nos ser revelada quando Cristo voltar. Essa é a nossa esperança. Continuando, ele fala sobre como um cristão deve portar-se em relação a essa esperança que temos. E ele começa a exortar aos seus leitores a respeito da santidade. Talvez na sua Bíblia tenha esse epígrafe, esse subtítulo aí que diz exortação à santidade. E aqui, irmão, nós vamos ler nesses próximos versículos o que eu particularmente considero uma das exortações à santidade mais belas, uma das mais belas das Sagradas Escrituras. E ele dá aqui para a gente 4 motivos porque devemos ser santos. 4 motivos porque durante esse tempo de espera, esse tempo de esperança viva, esse tempo no qual você espera essa manifestação de Jesus Cristo, 4 motivos pelos quais você, como igreja do Senhor, deve manter a sua santidade. E é pertinente nós sempre falarmos de santidade nos dias de hoje, principalmente no período no qual nós vivemos. É claro que neste ano o carnaval não tem a força como nos outros anos. Mas nós sabemos o quanto as pessoas separam esses dias para o pecar. E aqui ele fala o primeiro motivo, irmãos, que está no verso 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Por que devemos ser santos? Porque somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, devemos ser filhos obedientes. E como filhos obedientes, nós não podemos nos conformar com as concupiscências que haviam na nossa carne antes, no tempo da nossa ignorância. O apóstolo Pedro, ele fala que o tempo no qual nós vivíamos, antes da nossa conversão, era um tempo de ignorância. Ignorância no sentido de desconhecimento. Ignorância no sentido que nós não tínhamos ainda conhecimento pleno de quem era Jesus Cristo e da sua obra em nossa vida, daquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Então nós éramos ignorantes em relação às coisas espirituais, as coisas concernentes ao reino de Deus, à volta de Jesus, e como Deus requer que toda criatura ande perante Ele. Nós éramos ignorantes. Nós achávamos que devíamos viver da maneira que queríamos.
Nós éramos os nossos próprios juízes, nossos próprios senhores. Nós achávamos que queríamos fazer algo e assim agíamos. Por quê? Porque éramos senhores de nós mesmos. Nós éramos ignorantes. Então, quando queríamos praticar algum tipo de concupiscência, que é um desejo desenfreado, desordenado da carne, nós íamos lá e praticávamos. Porque nós éramos os nossos próprios deuses. Mas Pedro fala, olha, agora você é um filho obediente, agora você tem pai. E tendo pai, você tem que ser obediente a esse pai. Porque todo pai espera do filho obediência. Não há um pai sobre a face da terra que espera que o seu filho o desobedeça, não. Todo pai fica feliz quando o seu filho obedece. Então você, jovem, quer ver seu pai feliz, né? Obedeça. Obedeça seu pai e sua mãe, que você o fará feliz, porque todo pai quer isso do filho, obediência. E como Deus, sendo nosso pai, Ele requer de nós obediência. E requer de nós que nós não nos conformemos com a prática que tínhamos antes, que são práticas incompatíveis com a ética cristã, com a santidade cristã. Se antes nós procedíamos de uma maneira errada, como eu falei aqui, praticando concupiscências na nossa carne, nós não podemos fazer o mesmo hoje. Por quê? Porque hoje somos diferentes. Somos nova criatura. Tudo que ficou para trás é velho, acabou, passou. O que cabe a nós hoje é vivermos em novidade de vida. E não há espaço para o pecado, não há espaço para nós deixarmos a santidade de lado na nova vida que recebemos de Cristo Jesus. Se nós quisermos, de fato, sermos tidos por Deus como filhos obedientes, nós devemos, irmãos, esquecer toda aquela podridão que praticávamos na nossa antiga vida e vivermos uma vida santa para a glória de Deus. Amém? Então, irmãos, primeiro motivo para você ser santo é porque você quer agradar o seu Pai, que é Deus, como um filho obediente, e não se conforma com a prática que você tinha antes de ter tido esse encontro com Cristo. O segundo motivo aqui que Pedro nos dá para nós sermos santos está aqui no verso de número 15 e 16, que diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Quando eu leio esse texto aqui, eu me lembro das convocações de Deus para com Moisés, falando, olha, amanhã vou me encontrar com você e com o povo. Então mande que o povo se purifique. Mande que o povo se santifique. Porque o povo há de se encontrar comigo. E o povo se assustava quando Deus se manifestava no monte para ele. A ponto de eles falaram para Moisés, olha, não queremos mais. Que Deus fale contigo. E nós iremos te ouvir e lhe obedecer. Porque é muito para a gente se encontrar com um ser tão santo como ele. É um desafio muito grande se encontrar com Deus tão santo. O segundo motivo pelo qual você deve ser santo, irmãos, é porque Deus é santo. E quando você não deseja ser santo, e quando você não quer ser santo, quando você opta por fazer coisas que retiram a tua santidade, em outras palavras, você está falando para Deus, eu não quero ser como você é. Você não é um bom exemplo a ser seguido. Eu não quero ser parecido contigo. É isso que nós falamos, em outras palavras, quando nós optamos em negligenciar a nossa santidade. Nós estamos falando, em outras palavras, que nós não queremos ser como Deus é, porque Ele é santo. E essa aqui, eu já poderia parar por aqui. Esse aqui é o motivo máximo. Por que você deve ser santo? Porque Deus é santo. E como um filho obediente que quer ser parecido como um pai, porque todo filho olha para o seu pai e vê nele, um super-herói, alguém a ser seguido, alguém a ser imitado, um ídolo idealizado, ele vê na figura do pai. Então ele quer ser como seu pai. Quando nós vemos Deus, devemos ter o desejo de sermos santos, como santo Ele é. E ele fala no verso 14... No verso 15, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Mas antes disso ele fala,
é santo aquele que vos chamou. Então ele nos chamou. Para quê? Para sermos santos. Em quais circunstâncias? Em toda maneira de viver. A nossa santidade não pode estar atrelada a momentos circunstanciais da nossa vida, irmãos. Nós não devemos escolher ser santos em alguns momentos, aonde é mais fácil ser, e termos uma santidade meio que flexível em outros momentos, em outras circunstâncias, aonde requer algo maior de nós. Não, é em toda a nossa maneira de viver. Tem gente que tem uma ética cristã meio flexível, por exemplo, ele não rouba, não adultera, mas às vezes tem aquele gatinho lá, né, aquele miauzinho lá, que não, mas é que está ali desde quando eu cheguei, né? A gente fala assim, é porque está lá desde quando eu cheguei. Não foi eu que fiz, então não mexi, né? Porque vai que dá problema. Então, às vezes, nós escolhemos ser flexíveis, irmãos, na nossa ética cristã. Às vezes aquilo que é mais, vamos colocar assim, escrachado, né? Roubar, adulterar, matar, isso aí, eu não faço. Mas aquele negocinho ali não tem nada a ver. Não tem problema, pode continuar assim. Deus perdoa, ou seja, nós flexibilizamos, irmãos, mas não. A nossa santidade em toda a nossa maneira de viver. Ela tem que ser imaculada, tem que ser pura. E o que é algo puro? Olha só que interessante. O que é algo puro? É algo que não é contaminado nem no mínimo. Porque se algo foi contaminado, mesmo que minimamente, ele não é mais puro, ele se tornou impuro. Então não é questão de quanto é contaminado, a questão é se foi contaminado ou não. Então não importa o tamanho, aquilo que você flexibiliza ou não, o que importa é, nós devemos viver como santos, filhos obedientes de Deus, em toda nossa maneira de viver. Pastor, você está colocando uma carga muito pesada, uma cruz muito pesada. Eu não vou conseguir fazer isso, irmãos. Deus nos dá graça. Não estou falando aqui para você ficar com um peso na consciência, caso você se esforce para fazer a vontade de Deus, e porventura você deixe de fazer algo. Irmão, se você porventura errou em algum momento, nós temos um advogado junto a nós que é fiel para nos perdoar, irmãos. Ele está ao seu lado para sondar o teu coração, ver as intenções do seu coração e te dar perdão, caso você clame por ele. Então não se sinta aprisionado numa obrigação, não. Faça com amor. Se entregue a Ele com amor, se devote a Ele com toda a sua vida, que se porventura houver uma falha no seu caminho, você irá clamar a Ele e irá te perdoar, porque Ele conhece você e sabe o teu coração. Ele sabe do seu coração, Ele conhece melhor do que você mesmo. E ainda te ama, ainda te ama. Porque, né, irmão, se as pessoas nos conhecessem como de fato nós somos, será que elas continuariam nos amando? É por isso que você tem que amar muito sua esposa e você seu esposo, porque ele sabe quem você é e ainda te ama. Olha que milagre. Por isso que eu falo sobre minha esposa. Eu te amo muito porque você me conhece e ainda assim continua me amando. Então, Deus te conhece melhor do que você mesmo e ainda te ama, irmãos. E ainda te ama. Isso, de fato, é um milagre. Terceiro motivo pelo qual devemos ser santos. Está no versículo de número 17. Eu vou pedir para a igreja poder ler um pouquinho? Dê, por favor. Por que devemos ser santos? Porque Deus julgará as nossas obras. Porque o juízo de Deus é santo, é justo. Porque o juízo de Deus não é um juízo mundano que pode ser comprado, né? O juízo de Deus não é aquela multa que você vai tomar, mas conversa com a pessoa, dá um dinheirinho, né, por fora, e aquele juízo já se aplacou, né? Não. O juízo de Deus, irmãos, é sem acepção de pessoas. E o interessante é que ele fala aqui, se invocai por paz, ou seja, no versículo de número 14, ele nos chama de filhos, ele fala que devemos ser filhos obedientes. Aí no versículo 17 ele fala, olha, se você de fato invoca Deus como pai, se você o considera o seu pai, o que requer a você que invoca a Deus como pai e que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um? O que é requerido de nós é o quê? Que nós andemos em temor. É o que ele fala aqui. Se você tem Deus como pai,
que não faz acepção de pessoas, que julga a obra de cada um de nós, devemos andar em temor durante o tempo da nossa peregrinação. Então, por que devemos ser santos? Porque Deus não faz acepção de pessoas, porque Deus há de julgar as nossas obras, porque não há jeitinho. Por que devemos ser santos? Porque não há jeitinho, porque não há, escapatória, porque não há como enganarmos a Deus como enganamos muitas das vezes as pessoas. Muitas das vezes, quando você quer mostrar ser o que não é, você vai lá e age de uma maneira, veste-se como um ator e age, procede de uma maneira para convencer aquela pessoa a pensar que você é o que você não é. Você consegue fazer isso com o ser humano, porque ele não conhece todas as coisas, mas Deus não. Deus nos conhece, não há como enganá-lo, e Ele, irmãos, já há de nos julgar. Ele há de julgar as nossas obras. E se Deus julgássemos as nossas obras agora, seriam obras santas, dignas de obras de filhos obedientes de Deus? Ou não? Então isso tem que gerar em nós o quê? Temor. É o que o apóstolo Pedro fala. Andai em temor. Irmãos, se você tem um pai que vai te julgar sem acepção de pessoas, ou seja, não há filhinho preferido, segundo as suas obras, mas o que cabe a nós, irmãos? A não ser um sentimento, terrivelmente, um sentimento de temor. Eu tenho que temer isso, irmãos. Eu acho que eu já falei isso aqui em outra oportunidade. Às vezes você vê na internet pessoas escreverem assim, só Deus pode me julgar, né? Só Deus pode. E esse é o problema, irmãos. Esse é o maior problema. Que só Deus pode julgar, e o juízo de Deus é terrível. Quando eu falo terrível, é no sentido de implacável, de justo. Esse é o problema. Esse é o seu maior problema. Não pensa que isso é a sua solução. Não pensa que Deus vai passar a mão na sua cabeça. Não. O juízo de Deus, ele é implacável, ele é justo. Ele não faz acepção de pessoas. Não faz. Então isso tem que gerar em nós o quê? Temor e tremor, irmãos. Nós devemos colocar essas obras numa balança e ver se estamos sendo encontrados em falta perante a Deus. E ele conclui o versículo 17 falando, durante o tempo da vossa peregrinação. Ele mais uma vez aqui chama a atenção dos seus leitores, da igreja que lê a sua carta dizendo o seguinte, olha, nós estamos em peregrinação. É como o pastor Nancy, durante o estudo, ele falou, olha, nós vivemos essa expectativa da volta imediata de Cristo, porém nós continuamos trabalhando. Nós não podemos achar que porque Cristo pode voltar a qualquer momento, devemos ficar estagnados, parados. Não, a obra tem que continuar, a igreja tem que caminhar, o evangelho tem que ser pregado, as lutas têm que ser vencidas, superadas. Por quê? Porque estamos durante o tempo da nossa peregrinação. Somos peregrinos, né? Somos forasteiros, somos aqueles que estão caminhando em direção à sua pátria celestial, né? E enquanto isso fazemos a obra do nosso Deus. Então ele lembra que nós estamos, em peregrinação. Para quê, irmãos, ele lembra isso? Para mostrar para você que tudo aquilo que tira a sua santidade é terreno. Tudo aquilo que tira a sua santidade, tudo aquilo que você troca, a sua santidade, porque quando você perde a sua santidade, isso é uma troca que você faz. O pecado é uma troca, né? Você faz algo porque você quer algo em troca. Por exemplo, o adúltero, ele troca, a sua santidade pelo prazer momentâneo. Aquele que rouba, ele troca, a sua santidade pelo prazer de ter mais dinheiro, domínio, ou exercer influência sobre os outros. Mas todo pecado é uma troca. Quando Adão e Eva pecaram, eles queriam o quê? Qual era o objetivo? É óbvio que não iriam conseguir, mas o que eles tinham em mente? Receber, serem maiores que Deus, ou como deuses. Então, tudo quando você faz algo, quando você peca, você tem algo em mente, que é algo em troca. Assim, é o pecado. E tudo isso pelo qual você quer trocar a sua santidade é terreno e material. Já parou para pensar nisso? É terreno e material. É algo perecível, é algo contaminável, né? Aqui no verso de número 4, que a gente leu no início, ele fala que a nossa herança é incorruptível e incontaminável. E as pessoas pegam... por quê? Por coisas corruptíveis e contamináveis. Porque são coisas terrenas.
Então ele lembra, olha, é o tempo da sua peregrinação. Você é um peregrino, você não tem que trocar a sua santidade por nada que está no caminho. Você não tem que olhar para o lado, você está caminhando, você não tem que olhar para o lado e admirar algo que não lhe compete, querer desejar aquilo e tomar aquilo, porque aquilo está no caminho, aquilo é passageiro. Aquilo vai passar, vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Nós temos que ter o nosso alvo, o nosso objetivo na nossa viva esperança. Lembra que eu falei aqui no início? Por que o apóstolo Pedro está dando conselho de relação à santidade? Porque ele fala que pessoas que vivem essa viva esperança têm que, consequentemente, viver em santidade. É aí que ele começa a exortação à santidade. Então, a nossa esperança é viva. A nossa esperança é celestial. Então, devemos viver santos nessa caminhada que somos chamados de peregrinos. E por último, irmãos, eu falei que eram 4, né? E por último, o 4º motivo, está aí no versículo 18 e até o versículo 20. Vamos ler? Versículo 18. Sabendo que não foi com coisas o quê? Como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o quê? A igreja lê, por favor. Como de um cordeiro, o qual, na verdade, em outro tempo, ainda antes da... Mas... Por que Cristo se manifestou nos últimos tempos? Por amor? Olha como é que a Bíblia é linda. Foi por amor de nós, irmãos. Existe um pessoal aí que prega uma teologia que fala que menosprezam tanto a raça humana, que como se Deus fosse um sádico egocêntrico que só nos abençoa por amor a Ele mesmo. Infelizmente, existe esse tipo de divisão em relação à pessoa de Deus. E essas pessoas dizem que Jesus veio nos salvar não é porque Ele se importava com a gente, não. É porque Ele não podia ter o seu plano frustrado. Então, de alguma maneira, Ele tinha que consertar as coisas que nós mesmos destruímos. Ou seja, menosprezando completamente a raça humana e colocando toda foco em Deus. Em que sentido? Para eles, quando eles nos menosprezam, se menosprezam a raça humana, eles estão glorificando mais a Deus. E segundo eles querem glorificar ao máximo a Deus. E por isso eles nos menosprezam. Irmãos, nenhuma coisa nem outra, irmãos. Não é porque nós temos o alvo final, o objetivo final de glorificar a Deus, que nós vamos tirar das Sagradas Escrituras o que a Sagrada Escritura diz. E ela é bem clara quando diz que Ele se manifestou por amor de quem? Por amor de si mesmo? Por amor de vós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Por que Deus deu o seu Filho unigênito? Porque Ele amou a quem? O mundo, a nós. Irmãos, olha que responsabilidade que temos como alvos do amor de Deus. Por que Cristo nos comprou com seu sangue precioso? Porque Ele nos amou. Você é fruto do amor de Deus. Se isso aqui não te convence a ser santo, irmão, eu já não sei mais o que pode lhe convencer. Você não foi comprado com qualquer coisa. Você não poderia ser comprado com qualquer coisa. A sua alma ela tem um valor infinito. Você tem valor sim para Deus. Essa história de que eles falam aí, não, você não tem valor algum para Deus. Balela, nós temos valor para Deus sim. Se nós não tivéssemos valor para Deus, Ele não iria se entregar por nós, por amor a nós. Jesus não teria vindo se nós não tivéssemos valor para Deus. E por que então devemos ser santos? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Mais uma vez ele fala da nossa vida regressa. Ele fala, olha, vã maneira de viver. Nós vivíamos em vão. Nós vivíamos sem rumo, sem esperança, sem objetivo, sem almejar nada. Ah, pastor, eu almejava ter um emprego, almejava ter um trabalho, almejava passar no concurso, almejava ter uma família.
Tudo isso, como eu falei antes, né, relacionado a essa vida. Tudo contaminável, tudo corruptível. Nós não tínhamos esperança espiritual, porque não havia esperança espiritual para aqueles que vivem uma vida sem Cristo. Não há esperança espiritual. Então, tudo que fazemos aqui, sim, é uma vã maneira de viver, irmãos. Por que devemos pregar o Evangelho? Porque vemos pessoas amadas ao nosso lado, vivendo uma vida vã. Uma vida sem propósito. Uma vida que acaba ao morrer, acaba no sentido do que ela constrói aqui, acaba ao morrer. Não tem como levar no bolso nada que conquista aqui. É uma vã maneira de viver. E nós, irmãos, fomos resgatados, fomos tirados, fomos recuperados, fomos conquistados, fomos removidos dessa vida vã. Para quê? Para vivermos com um propósito, para vivermos com um objetivo, para sabermos que temos esperança na nossa pós-vida, irmãos. Essa é a nossa viva esperança. E como isso se deu? Como isso aconteceu? Será que Deus estalou os dedos? Será que Deus não passa de mágica? Ele nos resgatou? Não! Foi mediante o sangue de Jesus. E não foi um preço contaminado, um preço corruptível, um preço como prata e ouro. E o apóstolo Pedro aqui, ele pega as coisas mais valiosas que lhe vieram à mente ao escrever, inspirado pelo Espírito Santo. Ele provavelmente aqui ao escrever, ele falou, o que eu posso escrever aqui? O que é tão precioso nesse mundo? O que as pessoas dão mais valor? O que as pessoas mais querem? O que elas mais desejam? Eu tenho que escrever aqui o máximo que eu puder para elas entenderem o contraste entre a riqueza de todo mundo e o sangue precioso de Jesus Cristo. E ele falou, vou colocar prata e ouro, porque não há nada mais precioso nesse mundo para essas pessoas do que a prata e o ouro, porque eles lutam por isso, eles vivem por isso, eles morrem por isso, eles brigam, eles guerreiam por isso. Reinos e reinos se levantam um contra o outro por causa de prata e por causa de ouro. E eu vou colocar aqui então prata e ouro, mas nem toda a prata e ouro do mundo pode se comparar com o precioso sangue de Jesus. Nada pode se comparar com uma gotinha do sangue de Jesus. Quando você troca a sua santidade por qualquer coisa desse mundo, você está pisando, como diz o autor aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 29, você está profanando o sangue de Cristo. Você está negligenciando tão grande sacrifício. Você está abrindo mão, deixando de lado, desprezando tão grande sacrifício, que é o sacrifício de Jesus, irmãos. Por que eu devo ser santo? Porque eu não fui comprado com prata e com ouro. Não fomos comprados, irmãos, com coisas corruptíveis, com coisas que o tempo leva. Não fomos comprados com nada que esse mundo pode nos trazer, irmãos, nos dar, nos fazer desfrutar, que é tudo passageiro. Mas no versículo 19 ele diz, mas com o precioso sangue de Jesus. Ele poderia falar só o sangue de Jesus, mas ele quis adjetivar esse sangue. Não, um sangue precioso. Um sangue de infinito valor. Incomparável, imensurável, não há como medir. Ele se esforçou ao máximo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, para tentar contrastar as riquezas do mundo com a preciosidade que é o sangue de Jesus Cristo. Irmãos, e não há escala para poder colocar um numa ponta e outro na outra, porque não há comparação, irmãos. Não há comparação de valor entre o sangue de Jesus e tudo que o mundo pode lhe oferecer. E ele diz, olha, como um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, antes mesmo da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece
para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte: se essa é a palavra que nessa manhã foi pregada, essa palavra aqui, que a nossa vida, ela é passageira. Mas se nós optarmos e desejarmos, irmãos, colocar nossa esperança nessa viva esperança que é o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos, nós temos todos os motivos do mundo para vivermos uma vida santa. Amém? O Senhor Jesus os abençoe.